Fala, turma, e aí, tudo certo com vocês? Bom, espero que sim, espero que esteja tudo ótimo, espero que vocês estejam com foco total respondendo as questões, tá ok? Então, lembrando que se você quer responder essas e outras questões lá no meu grupo do Telegram, o link está na descrição desse vídeo. Se você quer aulas para poder revisar esses conteúdos que a gente está vendo aqui nos simulados, o link também está na descrição, tem uma playlist com 46 vídeos, resumido, bonitinho, assunto por assunto, com questões, teoria, tirada de dúvida, da banca Consulpan, que é a banca que vai fazer o teu concurso. Lembrando que aqui a gente está seguindo o edital do concurso da GCM de Olinda. Então, se você, caso você não vá fazer concurso para a GCM de Olinda, vá fazer para outro concurso que ainda assim seja da Consulpan, seja muito bem-vindo, que essa playlist vai servir para vocês. Bom, já chega dando joinha nessa aula. Se você não é inscrito no canal, já inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e as próximas aulas também, beleza? Então vamos lá, vamos começar aí a resolução do nosso mais novo simulado, tá ok? Então vamos lá, vamos à resolução aí do nosso simulado. Simulado dessa semana, salvo engano, simulado de número 18. Simulado número 18, questão número 1, tá ok? Foi lá do ano 2018 da Consulpan e ele fala o seguinte: um teatro tem 12 fileiras de poltronas, cada fileira com 10 poltronas. Em um dia de espetáculo estavam ocupadas 80% dessas poltronas. Logo, o número de poltronas que não estavam ocupados era D, tá? Então, lembrando, ó, tinha 12 fileiras, cada uma com 10 poltronas. E ele fala aqui, estavam 80% ocupadas, tá ok? Então, essa é aquela típica questão de porcentagem, tá ok? Lembrando que lá na playlist tem aula explicando, esmiuçado, no detalhezinho, essa questão aí de porcentagem, tá? A teoria sobre porcentagem que cai na tua banca, certo? Então, nesse caso aqui, então imaginemos que a gente tem lá na nossa sala de cinema, tem 12 fileiras com 10 poltronas. Então, se eu tenho 12 fileiras com 10 poltronas, logo eu tenho, ó, 12 vezes 10, eu tenho 120 poltronas, certinho? Então, eu tenho exatamente 120 poltronas. Aí foi dito que 80% estavam ocupadas, e a questão quer saber quantas estavam desocupadas, certo? Então, eu tenho dois caminhos para poder resolver essa questão. Primeiro caminho, qual é o primeiro caminho? Então, é você descobrir 80%, que são as ocupadas, e subtrair de 120. Aí você vai descobrir as desocupadas. Ou então, vamos lá, vamos pensar o seguinte: quanto é o total? Quando eu estou falando sobre porcentagem, o total de um grupo, o total de objetos, eu chamo de 100%. Então, ó, 80%, se 80% estão ocupados, logo 20% estão desocupadas. Para achar a minha resposta diretamente, você pode achar 20% de 120, matou a questão, certinho? Então, ó, vamos lá, pelo caminho longo. Então, vamos descobrir 80%, tá? Então, ó, pego aqui o 120 vezes 80%. A gente aprendeu lá nas nossas aulas que 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100, 80 por 100. Posso melhorar isso aqui? Pode, ó. Cortei os dois zeros embaixo com os dois zeros de cima, certinho? Então, o que é que sobrou aqui? Sobrou, ó, 12 vezes 8. 12 vezes 8, isso aqui, se você multiplicar, isso aqui vai dar 96. Prontinho. Exatamente 96, certinho? Então, deu 96, o que? Poltronas ocupadas. A questão, ela não quer saber poltronas ocupadas, ela quer saber poltronas desocupadas. Então, o que é que eu faço? Pego o total de poltronas, subtraio os que estão ocupados, o que é que sobra? Os desocupados. Então, 120 menos 96. 120 para 96, isso aqui vai dar 24. Vamos confirmar no gabarito? Beleza? Então, ó, confirmando aqui no meu gabarito, minha resposta seria letra A, 24, exatamente. Tem um caminho mais rápido? Tem um caminho mais rápido. Qual é o caminho mais rápido? Ó, seguinte, ó, você vai descobrir 20%, você já acha direto a resposta. Então, vamos pegar 120 poltronas vezes 20%, tá? Por que 20%? Porque a questão, ela quer as poltronas desocupadas, certinho? Se ele quer as desocupadas, então eu tenho 20% de desocupados, então já acha direto, ó, vou cortar esse zero com esse com esse, prontinho. Cortei os zeros em cima com os zeros embaixo, isso aqui sobrou, ó, 12 vezes 2. 2 sobre 1, né? 2 sobre 1 que é a mesma coisa que 2, então 12 vezes 2 vai dar 24, certinho? Existe um jeito mais fácil ainda de fazer isso? Existe um jeito mais fácil ainda de fazer isso, eu vou te mostrar. Seguinte, ó, vamos lá, eu não tenho 120 poltronas? 120 poltronas? Pois é. Então, ó, seguinte, geralmente cálculos com
10%, 50%, a gente consegue fazer de cabeça. Por exemplo, se eu te perguntar quanto é 10% de 120, aí, se você for ligeiro, você vai dizer, não, 10% de 120 é 12. Massa. Se eu perguntar quanto é 50% de 120, aí você pensa, 50% é sempre metade, então a metade de 120 é 60. Então, 50% de 120 é 60. Beleza? Então, como é que você pode pensar lá na hora da prova para ganhar tempo nessa questão? Então, seguinte, então, ó, quanto é 10% desse cara aqui, ó? 10% é igual a 12. Logo, 20% é o dobro disso. Então, 20% é igual a 24. Matou a questão, respondeu lá, 30 segundos. Não, 30 segundos também não, né? Mas rapidão você mata essa questão aí e você já parte para a próxima. Beleza, pessoal? Deu para entender certinho? Espero que sim, tá? Já deixa comentário aí se você conseguiu entender essa questão aí, se eu conseguir te ajudar. Se você tinha pensado nessas 3 formas de resolver essa questão, tá ok? Vamos lá. Seguinte, próxima questão. Questão número 2. Ano 2023, com o Supan, ele falou, uma fábrica com 120 funcionários produz 360 peças. Se o número de funcionários dessa fábrica aumentar em 20%, a quantidade de peças que serão produzidas será D. Bom, essa questão é massa, sabe por quê? Porque a gente mistura o assunto anterior mais o assunto novo. No simulado anterior, a gente viu regra de 3. Nesse simulado aqui, a gente está vendo porcentagem, tá ok? Então, ó, seguinte, só voltando aí para a questão, para eu poder pegar os dados dela, eu tenho aqui 120 funcionários, 360 peças, aumentar em 20% a quantidade, né? Pronto, muito bem. Então, ó, vamos lá. Ele está falando sobre funcionários, então essa a gente precisa do assunto anterior, e peças, certo? Pronto, então vamos lá. Eu tinha 120 funcionários, eu produzia 360 peças, certinho? Agora eu vou aumentar em 20%. Opa, na questão anterior, que também era da Consupan, a gente viu essa coisa aí de 120 e aumentar 20%, né? Pois é, quanto é 20% de 120? É 24, né? A gente já tinha visto isso. Bom, então, ó, 120 mais 24 vai dar 144, certinho? Quantas peças ele vai produzir, tá? Então, lembrando que aqui eu adicionei mais 20%, certinho? Então, ó, vai ser X. Quantas peças eu produzir ainda não sei, tá? Aí lembra do esquema. Você vai atribuir uma setinha na coluna do X. Você vai perguntar se aumentar. Então, se aumentar o número de peças, eu preciso de mais funcionários ou menos funcionários para poder produzir isso aí? Bom, então se eu tenho mais trabalho, eu tenho uma produção maior. Qual é a lógica? Eu preciso de mais gente trabalhando ou menos gente trabalhando? Então, entende-se que se eu tenho uma produção maior, eu preciso de mais gente trabalhando. Logo, minha setinha também fica para cima, tá? Ou seja, elas são diretamente proporcionais, né? Pega aqui a coluna do X, ó, 360 sobre X, que é igual a 120 sobre 144. É comum encontrar questões que envolvem porcentagem e regra de 3, tá? Então ele vai envolver lá uma porcentagem, uma regra de 3, tá? Assim como, por exemplo, questões de geometria e porcentagem. Ah, se a aresta aumentar em 20%, qual vai ser o valor da nova área? Então tem isso, sabe? Então por isso que um assunto está amarrado no outro. Então vamos lá. Seguinte, eu posso fazer esse cálculo aqui, ó. Pegar isso aqui, ó, multiplicar x vezes 120 e 360 vezes 144. Posso fazer isso? Posso. Mas, lá no dia da prova, eu tenho tempo para poder fazer essa questão. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para poder facilitar? Eu vou simplificar. Vou simplificar aqui, tá? Então, ó, dá para ver que os 120 e 144, eles são múltiplos de 2. Por quê? Porque eles são pares, tá? Se você dá uma pensada, você vai ver que eles também são múltiplos de 12, tá? De cara. Eu vou logo por esse número, por 12. 120 dá para dividir por 12. E o 144 também dá para dividir por 12. Certinho? Eu vou fazer assim, mas você pode ir decompondo com calma, tá? Eu vou logo por 12. Que é igual a 120 dividido por 12 dá 10. 144 dividido por 12 dá 12, tá? Eu sei que 12 vezes 12 dá 144. Dá para simplificar mais um pouquinho, né? Pois é, então isso aqui vai dar 360 sobre x, que é igual a... Aqui, ó, dá por 2, né? O 10 dá por 2 e o 12 também dá por 2. Então isso aqui vai ficar, ó,
5 e 6. Prontinho, tá? Eu não vou fazer aquele cálculo grande, porque eu estou muito propenso a errar nessa multiplicação. Por exemplo, só de multiplicar 360 vezes 144 vai dar um número gigantesco. Aí esse número gigantesco eu vou ter que dividir ele por 120 ainda. Aí vai dar um número gigantesco também. Então eu prefiro simplificar ao máximo. É muito mais fácil trabalhar com 5 e 6 do que com 120 e 144. Entendeu? Então, trabalhando com números pequenos, eu estou muito menos propenso ao erro, tá? Eu estou menos propenso ao erro. Então vamos lá. Isso aqui não dá mais para simplificar, então vou fazer aqui o produto dos meios pelos extremos. Isso aqui vai ficar, ó, x vezes 5 dá 5x, que é igual a 360 vezes 6. Aí eu vou precisar multiplicar, então vamos lá. 360 vezes 6. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 6 dá 36, sobe-se o 3, desce o 6. 6 vezes 3 dá 18. 18 mais 3 dá 21. Prontinho, isso aqui vai dar 2.160. Portanto, x é igual a 2.160 dividido por 5. Certinho? 2.160 dividido por 5. Dá para dividir, vai dar um número exato, 2.160 dividido por 5? Vai. Por quê? Porque todo número que divide por 5, ele termina em 5 ou em 0. Então, vamos fazer essa divisão aqui, beleza? 2.160, já está aqui, dividido por 5. Vamos pegar aqui o 21. Que número que eu multiplico 5 que vai dar 21 ao próximo? 5 vezes 4 que dá 20, né? Vai dar 20. Ó, resta 1. Baixa o 6, isso aqui vai dar, ó, 16. Que número que eu multiplico por 5 que vai dar 16 ao próximo? 5 vezes 3, né? Que dá 15. Vai dar 15, exatamente 15. Subtraindo aqui, resta 1. Baixa-se o 0. Que número que eu multiplico por 5 que vai dar 10 ao próximo? 2, né? 5 vezes 2 dá 10. Então, 10 menos 10. Restou 0 aqui, ó. Terminei minha divisão. Então, minha resposta, 432. Prontinho. Beleza, pessoal? Deu para entender? Ficou claro? Então, ó, percebe a importância dos assuntos anteriores, tá? Então, se ainda não revisou, volta, revisa, tá? Que é de extrema importância para você que está dando seguimento aí com a gente no edital da GCM de Olinda, beleza? Então, ó, qual a nossa resposta aqui? Letra A, 432, beleza? Certinho? Massa, então 432 bate aí com o nosso gabarito, certo? Então, ó, primeira coisa que a gente tem que ter atenção, entender que isso aqui é uma regra de 3, percebe? Ele colocou 3 valores e deixou um faltando, então vou fazer por regra de 3. Segunda coisa, atribui a setinha, tá? Organiza aqui as informações, atribui a setinha, faz a pergunta para saber se é direto ou inversamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, ia dar um resultado totalmente diferente, tá ok? Então por isso que é importante fazer a perguntinha para poder entender, beleza? Massa. Seguinte, sim, outra coisa importante é o seguinte, ó, tem professor que ensina assim, ó, não, a setinha sempre fica virada para o maior número, né? Então nesse caso aqui não seria válida essa regra, né? Certo? Então são regras que tem muitas exceções, né? Então percebe, a setinha aqui, ó, ficou virada por 120, que é menor do que o 144, tá? Então nem sempre essa regra vai funcionar. Da setinha sempre fica virada para o maior número, beleza? Outra coisa, simplifica, porque lá no dia da prova você não tem calculadora, beleza? E, por fim, faz multiplicação e divisão à mão para você poder treinar isso. Isso você também tem que treinar para o dia da tua prova, beleza? Se você não souber fazer multiplicação e divisão, lá você vai perder uma questão por besteira. Um ou mais, né? Beleza? Então, fechou. Vamos para a questão número 3 agora. Questão número 3, ele fala o seguinte. Uma cidade tem 50 mil habitantes. Aí ele fala, dos quais 60%, essa aí também foi da Conspan 2023, tá? 60% são mulheres, dessas mulheres 25% são casadas. Assinale a alternativa que indica a quantidade de mulheres solteiras na cidade, certinho? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, organizar as informações muito bem, tá? Organizar muito bem essas informações para não me perder. Então, percebe aí, vamos colocar aqui no quadro. Então, enquanto isso eu vou colocando aqui no quadro, caso você queira responder essa questão, o que é importante, pausa essa aula, tenta resolver, depois você volta e vê a minha resolução, tá? Então, tem 50 mil, aqui ó, 50 mil habitantes, então eu tenho 60%
são mulheres. Desses 60%, ele fala aqui 25% são casadas. Pronto, beleza? E ele quer saber o número de solteiras. Algumas pessoas fazem o seguinte: ah, não, se tem 60% de mulheres, 25% são casadas, então é só calcular 25% disso aqui? Não, tá? Então você tem que descobrir a quantidade de mulheres, e das mulheres você vai descobrir a quantidade de casadas, descobrindo a quantidade de casadas você sabe a quantidade de solteiras, certo? Então, ó, aqui eu boto a interrogação, solteiras. Pronto, vamos começar a calcular isso aqui, beleza? Então, seguinte, dessas 50 mil mulheres, 50 mil habitantes, 60% são mulheres, então vamos calcular aqui, ó, 50 mil vezes 60%. O que eu posso fazer aqui já para simplificar de cara? Cortar alguns zeros, ó. Você fala, Jefferson, e se eu não quisesse cortar o zero do 60 e cortasse um outro zero aqui, tá certo? Tá certo também, beleza? Contanto que seja um zero em cima com um zero embaixo. Isso aqui vai ficar, ó, sobraram 5 mil vezes 6. 5 mil vezes 6, ó, não sei quanto é 5 mil vezes 6, multiplica 6 vezes 5 que dá 30 e repete os 3 zeros. Prontinho. Então, 60% da cidade é composto por mulheres, ou seja, eu tenho 30 mil mulheres. Prontinho. Tenho exatas 30 mil mulheres nessa cidade. Dessas 30 mil mulheres, 25% são casadas. Como é que eu posso descobrir as solteiras? Se eu tenho 25% casadas, então logo eu tenho 75% solteiras. Se eu calcular 75% de 30 mil, eu acho o número de solteiras. Ou eu calculo 25%, que é o número de mulheres casadas, e subtraio dos 30 mil. Aí eu acho o número de solteiras. Fechou? Então vamos fazer isso aqui, ó. Então 30 mil. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver. Vezes 25%. Prontinho, ó. Corto uns zeros, ó. Cortei 2 zeros em cima com 2 embaixo. O que é que sobrou aqui, ó? 300 vezes 25. Não sei quanto é 325. Multiplica 25 vezes 3, que dá 75. E acrescenta 2 zeros, tá? Então tem 7.500 mulheres casadas. 7.500 mulheres casadas. Se eu tenho 30 mil mulheres, 7.500 são casadas, logo quantas são solteiras? Quantas mulheres eu tenho aqui que são solteiras? Minha resposta aqui seria 30 mil menos 7.500. Fazendo essa conta aqui, ó, 30 mil menos 7.500, isso aqui vai ficar, ó, pronto, 22.500, certinho? Então tenho aí exatas 22.500 mulheres que são solteiras nessa cidade. Beleza, pessoal? Certinho? Vamos conferir aqui o gabarito. Gabarito, letra D, 22.500. Certinho, pessoal? Joinha? Deu para entender? Bom, se sim, deixa aí nos comentários. Vou adorar saber que pude contribuir. Caso não, caso ainda assim surgiu dúvida, deixa aí nos comentários também, tá? Tenho o maior prazer em te ajudar a entender um pouquinho mais essa questão, tá? Lembrando que essa aula vai ficar gravada, então você pode voltar aí, reassistir no momento que você quiser, tá? Prontinho? Então vamos lá. Questão de número 4. Edson recebe o salário de R$ 2.400. Então, consultando também ano 2023, ele fala, Edson recebe o salário de R$ 2.400, gasta 45% de suas despesas pessoais e 20% do que sobra guarda na poupança, tá? Então, deixa eu só anotando aqui as informações. Lembrando que se você quiser participar mais dessa aula, pausa a questão agora, tenta resolver, tá? E aí depois você volta e vê a minha resolução, certo? Então, só anotando aqui no quadro, enquanto vocês leem aí, 2.400, 45% com despesas pessoais. E ele fala que 20% do que sobra guarda na poupança. Pronto, 20%. Pronto. O valor que Edson guarda na poupança beleza? Então, ó,
algo a ser entendido aqui nessa questão do simulado. Então é o seguinte, vamos lá. Ele ganha 2.400, 45% de despesas pessoais. O que sobra, aí eu te pergunto, se ele gasta 45% com despesas pessoais, quanto é que sobra? Em porcentagem, 55%. Mas como assim 55%? É o quanto falta para 100, tá? Então, ó, se você somar 45 mais 55 dá exatamente 100. 100%, que é o total, certinho? Então, o 2.400 corresponderia a 100%, ou seja, o total do salário dele. Se ele gasta 45% com despesa, 55% é o que sobra, certo? Da sobra, ele guarda 20%. Então, o que é que a gente pode fazer? Pega esses 2.400, descobre 55%. Descoberto 55%, descobre 20%. Descoberto 20%, tá aí o que sobra, beleza? Que é o que ele guarda, aliás, que é o que ele poupa, né? Então vamos lá, 2.400 vezes 55%. Posso simplificar isso aqui? Posso, ó. Cortei alguns zeros aqui, beleza? Então isso aqui sobrou o quê? 24 vezes 55, beleza? Vou multiplicar isso aqui, ó. 24 vezes 55. Pronto, 4 vezes 5 dá 20, sobe 2, desce o 0. 4 vezes 5 dá 20, mais 2 dá 22, beleza? 2 vezes 5 dá 10, sobe-se 1, desce o 0, ó, pulo uma casinha. 2 vezes 5 dá 10, mais 1 dá 11, prontinho. Tá 0, 2, 3, 1. 1.320. Então, 1.320 é o que esse cidadão, é o que sobra do salário dele, beleza? Massinha? Ó, percebe que interessante, né? Por exemplo, 50%. 50% é metade. Então, 2.400 metade de 2.400 seria 1.200, né? Então, percebe que esse valor é 55%, é um pouquinho mais do que 50%. Então, isso aqui também é um pouquinho mais do que 1.200. Então, a gente confirma, não, então, de fato, está no caminho certo o meu cálculo, beleza? Se desse um valor muito discrepante, a gente, opa, peraí, eu acho que eu errei em alguma coisa aqui, aí voltaria e consertaria, beleza? Certinho? Então, vamos lá. 1.320, eis aqui o valor do que sobra. Agora, a gente vai descobrir 20% disso aqui, que é a sobra, para saber quanto é que ele poupa. Então, para descobrir 20% do meu valor, é 1.320 vezes 20%. Posso melhorar isso aqui? Posso. Ó. Cortei um zero em cima com um zero embaixo. Sobrou o quê? 132 vezes 2. 132 vezes 2 dá 264. Eis aqui o valor que ele poupa, tá? Beleza? Então, seguinte, vamos ver aqui qual seria a minha resposta. A gente tem isso aqui nas alternativas. Letra C, 264. Belezinha, pessoal? Certinho? Joinha? Vamos para a saideira de hoje? Questão de número 5. Questão número 5 da Consulpan 2022. Ele fala, em um concurso para o cargo de professor, 630 candidatos se inscreveram, certo? Questão super interessante, um pouco diferente das outras que a gente pegou até então, tá ok? Mas nada que seja nada impossível, né? Nada impossível, beleza? Então ele fala, 630 candidatos se inscreveram, no dia da prova apenas 265, apenas 265 candidatos compareceram. Com isso, a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova foi aproximadamente. Ele quer saber os que faltaram à prova, tá? Não os que vieram, não a porcentagem dos que vieram, mas a porcentagem dos que faltaram, certo? Para isso, a gente pode fazer de algumas formas. Faz uma divisão direta, faz uma regrinha de 3, beleza? E aí a gente consegue chegar no valor. E as questões anteriores vão ajudar a gente a pensar essa questão daqui. Então se liga, ó. Por exemplo, eu tenho 630 candidatos. Então o que é que eu estou falando sobre? Candidatos. E eu tenho uma porcentagem que eu quero descobrir, né? Então, porcentagem. Pronto, essas são as minhas duas grandezas, beleza? Então eu tenho aqui, ó, quantos candidatos inscritos? 630. Isso corresponde a quantos por cento dos inscritos? 100%, que é o total de inscritos, beleza? Agora, ó,
Aqui eu tenho os que foram fazer a prova, os que compareceram. Eu quero a porcentagem dos que não compareceram. Então o que é que eu posso fazer? Ou eu subtraio aqui, ou eu descubro isso aqui e tiro a diferença na porcentagem, beleza? Então, ó, vamos subtrair logo aqui, ó. 630 menos os que compareceram. Então eu vou ter aqui, ó, 5 para 10, 5, 7, 7, 3 e 6, 365. Pronto, então eu tenho 365 candidatos que não compareceram, corresponde a quantos por cento? Lembrando que a questão aqui é os que não compareceram. Esses aqui são os que compareceram e esse aqui são os que não compareceram, que é o que a questão quer, beleza? Então, ó, seguinte, vamos atribuir a setinha. Se eu aumentar a porcentagem de inscritos, eu aumento ou diminuo a quantidade de candidatos? Eu aumento. Então, quanto mais inscritos, mais candidatos, beleza? Então, seguinte, vamos lá, isso aqui é diretamente proporcional, vai ficar 100 sobre x, que é igual a 630 sobre 365, certinho? Eu vou fazer esse cálculo aqui com esse número grande? Até poderia. Eu prefiro simplificar. Então, vamos simplificar aqui na maciota, com calma, para evitar equívocos, certo? Então, já dá para ver que quando um número ele termina em 0 ou em 5, eles são múltiplos de 5. Então, ele dá para dividir, ó, por 5. Então, eu vou dividir embaixo e em cima por 5, para tentar diminuir esse cálculo aqui, certo? Então, ó, 630, vamos dividir por 5, ó. Vai ser um cálculo mais demorado? Vai. A gente vai tentar garantir a questão. Então, ó, aqui, ó, 5 para 6, ó. Quanto é que eu multiplico o 5 que vai dar 6 ao próximo? 1. 5 vezes 1 dá 5, ó. Que sobra, subtraindo, sobra 1. Baixa o 3. Então, 5 vezes 2 dá 10, ó. Subtraindo aqui, resta 3. Baixa-se o 0. 6 vezes 5 dá 30, ó. Então, vai dar 6 vezes 5 dá 30, ó. Restou 0. Terminei aqui meu cálculo, então 630 dividido por 5 dá 126, tá? Você fala, Jefferson, mas eu vou ter que fazer esse cálculo para todo mundo? É melhor você dividir um número desse tamanho por 5, é muito menos tendencioso ao erro, do que você pegar, multiplicar esse número aqui por 100 e depois dividir tudo isso aqui por 630. Deu para entender? A lógica é tentar simplificar. Por mais que às vezes não fique o mais simples do mundo, mas, venhamos e convenhamos, está melhor do que antes, beleza? Vamos lá. Agora, 365 dividido por 5. Então, vamos lá. 365 dividido por 5. 36. Então, 5 vezes 7 dá 35. 35. Subtraindo aqui, ó. Resta 1. Baixo 5. 3 vezes 5 dá 15. Zerei aqui meu cálculo. Pronto. 73. Dá exatamente 73. Certinho? 126 dá para dividir por 3, 73 já não dá para dividir por 3, esse aqui dá por 2, esse aqui não dá por 2, aí já está começando a ficar complicado. Vamos fazer a nossa multiplicação, tá? Então, ó, vamos multiplicar aqui o produto dos meios pelos extremos. A gente já conseguiu reduzir bastante o número, então vai ficar, ó, 126x, que é igual a 7300. Portanto, x é igual a 7.300 dividido por 126. Eu vou fazer esse cálculo aqui na calculadora porque eu já sei que vai dar um número quebrado, certo? Só fazendo aqui rapidinho. Pronto. 7.300 dividido por 126. Eu não sei se vai aparecer aqui a calculadora para vocês. Dividido por 126. Pronto, dá 57,93. Exatamente. É um cálculo maior, mas para a gente poder ganhar tempo, a gente vai só fazer isso aqui. Você fala, Jefferson, mas você disse que não é para fazer na calculadora. Pois é, mas eu quero ganhar tempo, tá? Mas faça na calculadora, tá? 57,93. Joinha, certinho? Vai dar um número grande, vai levar um tempo isso aqui, mas só para a gente poder otimizar o nosso tempo, vamos às alternativas que tem algo interessante, tá? 57,93 o quê? Por cento, né? Então, se eu estou calculando porcentagem, então é 57,93%, certo? Nas minhas alternativas eu tenho isso, ó,
57,93, nem de cara, eu não tenho nenhuma alternativa com esse valor. No entanto, a gente tem algo que se aproxima. E percebe que outras questões da Consulpan, eles também fizeram a mesma jogada, né? Qual foi a jogada que eles fizeram? Eles disseram, ó, com isso, a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova foi de aproximadamente. Aproximadamente. Então, ele não vai me dar nas alternativas o valor exato, mas ele vai me dar um valor aproximado, certo? Então, realmente para dar um pouquinho mais de trabalho. Logo, letra C. Então, de fato, 57,93% está muito próximo de 58%. Certinho? Lembra de uma questão que a gente fez? Que deu exatamente assim? Deu um valor bem próximo. E a questão da Consulpan pedir aproximadamente? Pois é. Então, por isso que é ótimo a gente revisar, né? A gente estudar com as questões da banca, porque a gente vai pegando os bisuzinhos da banca. Beleza? Então, essa aí foi a saideira de hoje, quinta questão. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se eu conseguir te ajudar, se você conseguir entender um pouquinho mais a matemática, um pouquinho mais de porcentagem com esse simulado, com essa aula, se a playlist está te ajudando, deixa aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz, saber que eu estou podendo contribuir com a tua evolução e quem sabe com a sua aprovação, certo? Então, muita coisa depende de você. Então, estuda bastante. Até a próxima. Tchau, tchau.